Olá, eu sou a Débora Oliveira, diretora de conteúdo do IT Fórum, e aqui na minha frente está o Rafael Tobara, que tem um cargo gigante, mas a gente resume como CIO, né? Fica mais fácil. CIO do Grupo Elfa. Obrigada pela sua participação aqui no evento, no IT Fórum Trancoso 2024 e também aqui na nossa entrevista. Eu que te agradeço, é ótimo estar aqui, principalmente com o sol, né? É verdade. Ano passado choveu bastante, esse ano tá lindo aqui. Exato. Mas, enfim, hoje o tema vai ser intraempreendedorismo. Vocês têm feito um projeto bem bacana lá no Grupo Elfa sobre esse tema, então eu queria que você começasse contando pra gente como tudo começou, como foi estruturado, e depois eu vou fazendo outras perguntas. Maravilha. Dentre esse nome gigante do cargo, um deles é a inovação. Então eu tenho aqui a felicidade de ter o time de inovação dentro da minha área, e há 3 anos e meio, mais ou menos, quando eu cheguei no Grupo Elfa, a gente criou essa área. Então é uma área que ainda não existia, então foi criada do zero. E dentro da área de inovação, um dos pilares é o programa de intraempreendedorismo. E por que isso? A gente acredita que as pessoas internas, elas têm que ser grandes empreendedores. Ou seja, ela tem que ter ali, entender quais são as dores de mercado, ela tem que dar ideias e mais do que isso, ela tem que realmente executar aquelas ideias para depois a gente colher quais são os resultados e melhorar lá o dia a dia. E desafiar principalmente o status quo. Se a gente não tem uma área de inovação, é muito difícil ali que alguém lidere esse movimento dentro da empresa. E o nosso objetivo não é só fazer a liderança e fazer com que todos dentro da empresa tenham essa alma de empreendedor, essa alma de inovação para melhorar lá a empresa e a sociedade como um todo. Perfeito. Então, na verdade, existe uma área mais para organizar as ideias, mas vocês estimulam que todos os colaboradores tenham ideias para inovar, é isso? Isso. E a gente tem um programa muito legal, chamado Elfa Ideias, onde todas as nossas pessoas elas são treinadas e elas podem dar ideias nesse programa para melhorar o dia a dia, melhorar o processo. E tem uma coisa muito legal que a gente cria alguns desafios dentro dessa plataforma. Vou te dar um exemplo. Ano passado a gente criou um desafio de ESG, super em pauta aqui no IT Fórum. Então a gente criou um desafio porque às vezes essa palavrinha, essa sigla ESG, não necessariamente ela é entendida por todos. Normalmente a gente discute muito isso no board, na diretoria, no middle management, mas lá na operação a pessoa não sabe o que é o ESG. E mais do que isso, ela não sabe como que no dia a dia dela ela pode gerar um impacto em ESG. O que ela pode fazer? Então a gente criou um programa passando e treinando as pessoas o que é isso, o que são essas siglinhas e como que ela poderia apoiar no dia a dia. Tem um caso muito legal lá, que vale até a pena depois no painel de amanhã comentar, que foi o caso do Munir. O Munir, ele é um funcionário do time de operações e ele, vendo ali que todos os dias, para fazer toda a distribuição de medicamentos, a gente precisava fazer uma impressão de laudo para cada medicamento. Como significa que é isso, né? Em grandes linhas, de forma grotesca, é como se fosse uma bula do medicamento. E para fazer a distribuição para os hospitais, a gente precisava imprimir esse laudo. Para toda a entrega, a gente tinha que imprimir aqueles mesmos laudos, ou seja, a gente imprimia ali algumas centenas de milhares de folhas mensalmente para fazer a distribuição, que chegando no hospital, o hospital ele pegava isso, colocava no lixo ou reciclava, mas que era descartado. Então o Munir, perante isso, ele deu uma ideia de, poxa, a legislação obriga que a gente disponibilize esses laudos para os nossos clientes, hospitais e clínicas. Então por que não digitalizar isso? Disponibilizar no portal do cliente, onde os hospitais já têm acesso. E aí evitar essa impressão. Então a gente implementou isso dentro do portal de clientes. Então com isso a gente deixou de imprimir todos esses laudos, essas centenas de milhares de laudos mensalmente. E olha que legal, dentro de cada CD a gente tinha uma pessoa que só fazia isso. Então depois do picking do produto, da conferência, uma pessoa ia lá, pegava medicamento por medicamento, e imprimia o laudo e anexava e colocava dentro da caixa. Então essa pessoa ela deixou de fazer essa função e foi fazer alguma outra coisa. Então a gente teve também um save ali de horas de pessoas perante o processo, além de conseguir digitalizar algo que, vamos lá, eram boas árvores, né? Sim, por favor, que a gente né? cortava ali. Não, incrível esse projeto. E vocês também têm um outro projeto de caixas retornáveis também, né? Que toca nessa temática da sustentabilidade, né? Você pode contar pra gente um pouco? Tem, é muito legal. E essa ideia também veio uma ideia que veio da Camila, do time de compras. Inclusive foi uma das ideias vencedoras do nosso programa de intraempreendedorismo ano passado. Isso aqui é muito bacana, porque pensa que para fazer principalmente a parte de transferência de termolabs, aqueles medicamentos que precisam chegar em determinada temperatura no cliente, normalmente se envia através de isopores, caixas de isopor.
Uhum. E essas caixas, elas não são retornáveis. A partir do momento que eu entreguei a caixa de isopor para o cliente, aí o cliente ele tem que fazer o descarte daquilo, que é muito oneroso para ele. Então o projeto da Camila, a ideia que ela deu foi utilizar caixas retornáveis, que têm uma qualidade muito maior, e por isso que a gente consegue fazer uma logística reversa de trazer essa caixa de volta para a empresa. E mais do que isso, essa caixa ela tem uma tecnologia embarcada de IoT. Então, dependendo do produto que a gente vai trafegar, eu consigo mensurar durante todo o trajeto qual foi a temperatura que o produto estava armazenado. Então, tenho ali um termômetro ligado no IoT que eu consigo ver isso real time. Eu consigo ver a geolocalização. Eu consigo ver se ele trepidou, se o motorista do caminhão ele passou por alguma coisa que pode ter danificado o produto. Eu consigo saber a luminosidade. Então, se alguém abriu a caixa durante o trajeto, a gente consegue saber aonde que essa caixa foi aberta, para entender qual foi o motivo, e muitas vezes tem que descartar. Então, assim, é um projeto muito bacana, que ele faz com que essa caixa ela volte através de uma logística reversa. A gente faz uma higienização de novo na caixa e depois ela volta para os clientes em novas distribuições. Então, com isso, a gente evita algumas boas centenas de milhares também de caixas de isopor que são trafegadas aí e são depois descartadas pelos nossos clientes. Ah, ótimo. E nesses projetos todos que vocês identificam nesse processo de intraempreendedorismo, quais os critérios que vocês usam para escolher o que vocês vão de fato seguir adiante? Legal. São muitas ideias. E uma das coisas que eu falo muito com o time é ideia sem execução não adianta muita coisa, né? A gente precisa ter execução. E para priorizar isso, a gente tem um time limitado, como qualquer empresa tem. Então a gente prioriza de acordo com o impacto que ele vai gerar. Então a gente entende para todas as ideias, 100% das ideias que são dadas pela empresa, esse meu time de inovação ele conversa com a pessoa, entende, porque não necessariamente a ideia é escrita da melhor maneira, ou está 100% entendível, ou tem um retorno bem calculado. Então o time de inovação ele fala com essas pessoas, refina as ideias e aí depois a gente coloca numa matriz, para entender qual que é o impacto disso e qual que é o esforço de execução. Às vezes a gente vai fazer projetos, a gente prioriza muitos projetos que têm um impacto alto e uma execução baixa. É rápido, são projetos rápidos de fazer. Só que tem projetos como esse da Camila, que a execução não é tão rápida. A gente precisa validar quais são os parceiros que vão ter uma caixa como essa, validar a qualidade, fazer um piloto. Então é um projeto longo, porém tem um impacto muito alto, tanto economicamente para a empresa, quanto também para a sociedade e para o meio ambiente. Então esses projetos com maior impacto são os projetos priorizados e todos eles são acompanhados pelo time de inovação. A inovação não tem que liderar tudo, mas ele tem que estar sempre muito próximo e apoiar. A gente é um grande viabilizador. Também tem uma governança ali também, de certa forma, né, da área de inovação, né? Tem. Todas as ideias são faladas e discutidas de inovação, todas são aprovadas pelos gestores das pessoas e das áreas impactadas, a gente acompanha a execução, mensura o resultado e anualmente a gente elege as melhores ideias e apresenta via pitch, como se fosse um programa de Shark Tank, e a gente imita isso lá, e é bem divertido, para o board, para os executivos da empresa. Então as pessoas elas vão até o escritório central, apresentam essas ideias, os resultados, e aí a gente faz a avaliação. Uma outra ideia bem bacana ano passado, já não estava mais relacionada tanto com ESG, mas sim com faturamento mexendo no P&L da empresa. A gente teve uma ideia que só ano passado ela trouxe um incremento de 40 milhões de reais em faturamento adicional para a Elfa. Então uma ideia dada pelo time de pricing, que ajudou no mecanismo ali de ganhar as cotações, de aumentar o número de vendas, resultou em 40 milhões. Todas as ideias trazem um resultado tão impactante? Claro que não, nem é essa a ideia. Mas a gente quer que traga resultados, independente se vai ser um saving de R$1.000 ou um faturamento incremental de 40 milhões de reais. Legal. Acho que é legal a gente falar também, dar um passo atrás, né, e falar um pouco exatamente o que o Grupo Elfa faz, né, porque vocês atuam na parte de logística ali também para as clínicas, hospitais, etc., mas vocês têm muitas ideias, né, então assim, conta um pouco para o pessoal o que exatamente vocês fazem lá. Legal. O Grupo Elfa é uma empresa formada por mais de 20 empresas. Então, nos últimos anos, a gente fez mais de 20 aquisições. Então, a gente tem empresas... nosso core é uma empresa de distribuição de medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos médicos. A gente fornece serviços logísticos também. Então, para grandes hospitais, como o Sírio-Libanês, Rede D'Or, a gente faz toda a parte logística de
armazenagem de todos os produtos deles, de medicamentos, materiais, mas de qualquer outro produto, inclusive de escritório desses hospitais, e a gente distribui ali diariamente, às vezes 2 vezes por dia para os hospitais. A gente tem empresas de farmácias de rua, a gente tem empresas de materiais odontológicos, ou seja, é uma gama muito grande de toda a parte de serviços logísticos do segmento de saúde do Brasil. Hoje nós somos uma das principais empresas do Brasil no segmento e é uma empresa investida pelo Pátria. Então é o maior fundo de private equity que a gente tem nas Américas. Então é muita coisa, é muito trabalho. Coisa, né? Muito trabalho. Imagina. E a inovação não para, né? E nesse contexto que a inovação não para, qual vai ser o próximo passo aí de vocês, né? Em relação a essa a estratégia de intraempreendedorismo mesmo, é constante? Vocês fazem ciclos? O que vocês estão esperando agora? A gente lança diversos desafios durante o ano, para dar uma movimentada mesmo na empresa, né? O desafio que a gente está lançando agora é um desafio de eficiência. A gente fez um projeto muito legal lá, Débora, que durou um pouco mais de 3 anos, que foi da integração desse monte de empresas que a gente tem. Então a gente integrou todo mundo no mesmo ERP, no mesmo WMS, no mesmo CRM, todas as informações estão centralizadas no mesmo Data Lake. Hoje a gente tem os dados todos na mão de forma integrada. Agora falou, poxa, a gente precisa melhorar agora a eficiência, porque antes eu tinha diversas áreas que eram shadows, que faziam ali, tinha diversos RHs, diversas áreas financeiras em várias empresas. Agora a gente está unificando e com isso a gente precisa melhorar os processos. Então agora o que a gente está fazendo é, como que a gente cria um programa onde as áreas que estão ali sofrendo no dia a dia delas, elas conseguem entender quais são os gaps de eficiências, as ineficiências que elas têm, para que a gente consiga automatizar, melhorar o processo, trazer uma inteligência artificial generativa para poder apoiar. Então, esse é o momento que a gente está fazendo. Ganho de eficiência dentro da empresa. Muito bom, sucesso nessa jornada aí e que vocês tenham bons resultados aí. Muito obrigado, muito bom estar aqui contigo. Legal, bom, você que ouviu ou assistiu a gente, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar esse conteúdo. Até a próxima.